Senhoras e senhores vereadores e demais cidadãos aqui presentes, boa noite. Cumprimentamos também a todos que nos acompanham ao vivo, via internet, pelo site da Câmara Municipal. Invocando a proteção de Deus, inspirados nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, e havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 44ª sessão ordinária de 2016. Neste dia, 13 de dezembro de 2016, determinando aos vereadores e vereadoras e convidando os demais presentes, se puderem, que se mantenham em pé para fazermos uma reflexão divina pela vereadora Anete. Boa noite a todos e a todas. Boa noite também a todos os presentes que nos acompanham a sessão, em especial pela minha mãe, que hoje também está acompanhando. Seja bem-vinda a essa casa. E boa noite também a todos aqueles e aquelas que nos acompanham pelo site da Câmara. A leitura que farei é Romanos 13, capítulo 13, versículo de 1 a 5, a comunidade e a autoridade política. Submetam-se todos às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Quem se opõe à autoridade, se opõe à ordem estabelecida por Deus. Aqueles que se opõem atraem sobre si a condenação. Na verdade, os que governam não devem ser temidos quando se faz o bem, mas quando se faz o mal. Se você não quer ter medo da autoridade, faça o bem, e ela o elogiará. A autoridade é um instrumento de Deus para o bem de você, mas se você pratica o mal, tema, pois não é à toa que a autoridade usa a espada. Quando castiga, ela está a serviço de Deus, para manifestar a ira dele contra o malfeitor. Por isso, é preciso submeter-se, não só por medo do castigo, mas também por dever de consciência. Está aberto o pequeno expediente. Obedecendo aos preceitos regimentais, solicito que faça a leitura da pauta 45. Boa noite, vereadores, os presentes nesta casa, os funcionários e os que nos acompanham pelo site da Câmara. Histórico da sessão, 44ª sessão ordinária da 45ª reunião anual. 4º ano legislativo, 15ª legislatura, realizando-se no dia 13 de dezembro de 2016, às 20 horas. Primeira parte, pequeno expediente, expedientes recebidos, convite 2016, do CEMEI Primavera de Sertaneja, convida para o evento Uma Noite no Cinema, a realizar-se no dia 13 de dezembro de 2016, a partir das 19h30, no Centro Cultural de Sertaneja. Expedientes enviados. Ofício SACM 89/2016, de 7/12/2016, da Presidente da Câmara Municipal, Executivo Municipal. Encaminha projetos de lei aprovados na 43ª sessão ordinária de 2016. Matérias para deliberação plenária e proposições. Do Legislativo Municipal, projeto de emenda modificativa 3/2016, autoria vereadora Maria Lúcia Estrelado da Silva, ao projeto de lei do Executivo 62/2016. Emenda. Altera o artigo 22 do projeto de lei Executivo Municipal número 62/2016, artigo 1º. O artigo 22 do projeto de lei do Executivo 62/2016 será modificado e passará a ter a seguinte redação. Artigo 22, a lei orçamentária para o exercício 2017 fixará o índice de 5% do orçamento para os poderes executivo, legislativo e autarquia SAMAI,
a remanejar por decreto resolução, dentro de cada projeto ou atividade, o saldo das dotações, dos elementos ou subelementos, de despesas para abertura de créditos adicionais, inclusive suas fontes de recurso. Projeto de emenda modificativa 4/2016, autoria vereadora Maria Lúcia Telato da Silva, ao projeto de lei do Executivo 64/2016, emenda. Altera o artigo 5º, 6º, 7º do projeto de lei 64/2016 e dá outras providências. Artigo 1º, artigo 5º, 6º e 7º do projeto de lei do Executivo, número 64/2016, será modificado e passará a ter a seguinte redação. Artigo 5º, o Executivo Municipal fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto até o limite de 5% do total da despesa prevista para a administração direta, de acordo com o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964. Conforme artigo 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias previsto para o exercício 2013. Artigo 6º, o Legislativo Municipal fica igualmente autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por ato próprio até o limite de 5% do total de despesa prevista para a administração direta, de acordo com o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 7º, a autarquia Samay de Sertanejo fica igualmente autorizada a abrir créditos adicionais suplementares por decreto até o limite de 5% do total da despesa prevista em seu orçamento próprio, de acordo com o disposto no artigo 43 da Lei Federal, número 4.320, de 17 de março de 1960. Projeto de emenda modificativa 5/2016, autoria vereador José Carlos Pardinho, ao projeto de lei do Executivo 62/2016, emenda. Altera o artigo 22 do projeto de lei do Executivo Municipal número 62/2016. Artigo 1º, o artigo 22 do projeto de lei do Executivo 62/2016 será modificado e passará a ter a seguinte redação. Artigo 22. A lei orçamentária para o exercício 2017 fixará o índice de 10% do orçamento para os poderes executivo, legislativo e autarquia Samay, a remanejar por decreto ou resolução, dentro de cada projeto ou atividade, o saldo das dotações dos elementos ou subelementos de despesas para abertura de créditos adicionais, inclusive as suas fontes de recurso. Projeto de emenda modificativa 6/2016, autoria vereador José Carlos Pardinho, ao projeto de lei do Executivo 64/2016. Emenda, altera o artigo 5º, 6º e 7º do projeto de lei 64/2016 e dá outras providências. Artigo 1º, o artigo 5º, 6º e 7º do projeto de lei do Executivo, número 64/2016, será modificado e passará a ter a seguinte redação. Artigo 5º, o Executivo Municipal fica autorizado a abrir créditos adicionais e suplementares por decreto até o limite de 10% do total da despesa prevista para a administração direta, de acordo com o disposto no artigo 43 da Lei Federal, número 4.320, de 17 de março de 64, conforme artigo 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias prevista para o exercício 2017. Artigo 6º, o Legislativo Municipal fica igualmente autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por ato próprio, até o limite de 10% do total de despesa prevista para a administração direta, de acordo com o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. Artigo 7º, a autarquia Samay de Sertanejo fica igualmente autorizada a abrir créditos adicionais suplementares por decreto até o limite de 10% do total da despesa prevista em orçamento próprio, de acordo com o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Do Executivo Municipal nada constou.
Matérias em trâmites e procedimentos. Aguardando parecer nas comissões, nada constou. Aguardando inclusão, ordem do dia, projeto de resolução PLL 3/2016, autoria mesa executiva, altera o regimento interno da Câmara Municipal e dá outras providências. Em tramitação, sob pedido de vista, adiado discussão ou votação, retirado pelo autor ou líder executivo, arquivado por inadmissibilidade, indeferida, rejeitada, nada constou. Ata da sessão anterior, ata da 43ª sessão ordinária de 2016. Atestados, atos oficiais, audiência pública, certidões, sessão dependência, contratos, despacho do presidente, editais, licitações, parecer do Tribunal de Contas, pareceres outros, recursos, tribuna livre, nada constou. Segunda parte, ordem do dia, despacho do presidente, nada constou. Discussão e votação única, projeto de emenda modificativa 3, 4, 5 e 6. Primeira discussão e votação. Projeto de lei do Executivo PLS 62/2016, autoria Executivo Municipal, fixa as diretrizes orçamentárias do município de Sertaneja para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Projeto de lei do Executivo PLS 63/2016, autoria Executivo Municipal, dispõe sobre a alteração e inclusão de novas ações no plano plurianual do município de Sertaneja para o exercício de 2017 e dá outras providências. Projeto de lei do Executivo PLS 64/2016, autoria Executivo Municipal, estima e receita e fixa as despesas do município de Sertaneja para o exercício 2017 e dá outras providências. Segunda discussão e votação. Projeto de Decreto Legislativo PDL 1/2016, autoria CFO, dispõe sobre o julgamento da prestação de contas municipais do exercício financeiro de 2011 e dá outras providências. Terceira discussão, nada constou. Terceira parte, grande expediente. Quarta parte, explicações pessoais. A pergunta é com relação ao ar que não está sendo ligado, porque não pode ligar os dois ao mesmo tempo que cai a rede. Senhoras e senhores vereadores e demais, inicialmente notifica ao plenário e especialmente as comissões permanentes de que igualmente, conforme determina o artigo 20, item 2, a linha C, item 4, a linha C, artigo 68 e artigo 71 do regimento interno, as matérias para deliberação protocoladas inscritas no item objeto de deliberação plenária desta pauta e lidas no pequeno expediente que não forem inseridas nesta ordem do dia ficam automaticamente despachadas para as comissões permanentes atinentes e ou outros departamentos competentes para análise e emissão dos devidos pareceres, obedecendo sempre aos prazos regimentais determinados. Informo também que as matérias lidas nesse expediente estarão à disposição dos senhores e senhoras vereadores e aos demais cidadãos na Secretaria Administrativa e nos meios de publicidade. Advirto para que os nobres pares desta casa observem atentamente ao que preceitua o título 3, capítulo 1 e 2, título 4, capítulo 5, título 9, 9, capítulo 7, para que a sessão transcorra dentro dos preceitos legais e na plena organização e harmonia, onde os debates sejam realizados com ordem e solenidades próprias da dignidade do legislativo. Em votação, a ata da 43ª sessão ordinária de 2016, não havendo manifestações, a referida está aprovada. E nada mais havendo, está fechado o pequeno expediente. Está aberta a ordem do dia. Neste momento, encerram-se as inscrições para o uso da palavra no grande expediente e explicações pessoais. Cumprindo o que determina o artigo 132, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno e artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, solicito a verificação de quórum. Anete Andrade Frederico. Presente. Elza Maria Sena de Almeida. Presente. Ismael Serafim Tavares. Presente. José Aparecido de Paula. Presente. José Carlos Pardinho. Presente. Maria Lúcia Telado da Silva. Presente. Silvana Pirolo Germanos Vila, presente. Valdecir Carlos Martins. Presente. Valmir Martinez Ortiz. Presente. Havendo o número legal de vereadores, iniciamos as deliberações. Despacho do presidente, nada constou. Discussão e votação única. Projeto de emenda modificativa 3, autoria Maria Lúcia Telado da Silva.
ao projeto de lei do Executivo 62/2016, emenda. Altera o artigo 22 do projeto de lei do Executivo Municipal número 62/2016. Coloco em discussão. Peço palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Maria Lúcia. Eu entrei com essa emenda de 5%, porque há 12 anos que eu estou nesta casa, apenas um ano eu estou aqui, né? Eu fiz um ano, eu fiz de 10%. Depois, todos os anos sempre foram de 5%. Por quê? Como, né, a gente sempre conversava com os colegas, se reuniam e chegava a uma conclusão, que não poderia dar tanta assim autonomia, que deveria passar por esta casa, né, para que a gente tomasse conhecimento. Senão, porque o que nós estamos fazendo aqui? Se nós não vamos ter autonomia, então, para que ter essa casa de leis? Então, eu acredito que não precisa, já que vai ter toda a autonomia, então que fique, né, que não precisasse. Eu peço autorização, né, de Vossa Excelência, só para mim colocar um áudio aqui. Eu sei que eu tenho 5 minutos, e daí eu já vou, né, encerrar a minha fala. O áudio é sobre a emenda mesmo. 2 minutos, nem isso. Emenda modificativa 7, autoria Valdecir, com acompanhamento dos vereadores Anete, Ismael e Silvana, ao projeto de lei do Executivo 84 de 2015. Coloque em discussão. Com essa palavra. Sim. Esse projeto de emenda modificativa aqui é a lei orçamentária, onde a prefeita pede 20%, que seja feito por decreto. Então, juntamente com os vereadores, a gente analisou e nada mais do que justo é a Câmara ter conhecimento de que maneira está sendo gasto, de que maneira está sendo feita. Então, resolvemos aí dar 5%, ela pediu 20%. E eu espero que os companheiros vereadores votem favorável, porque, como se diz, a Câmara é um órgão fiscalizador. Nada mais do que justo, fiscalizado pela Câmara. Então, 5% do decreto. Por favor, vereador Ismael. Por favor. Ainda em discussão. Já deu 5 minutos. Palavra, senhora presidente. Em relação a esse projeto, eu peço que faça a correção, não é 0,84, é 0,81. Eu sou favorável também que seja de 5%, até mesmo porque atende recomendação do Tribunal de Contas. Não somos nós que estamos propondo. Existem municípios que é 1%, 5%, outros 10%, outros valores. Mas a indicação, né, a recomendação do Ministério Público é que seja 5%. É só. É só, senhora presidente. Ainda em discussão? Passou sim, senhora presidente? Não. Tranquilo. Peço palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Anete. Eu vou ser contra a emenda e vou justificar por quê. Esta casa, salvo engano, a seu pedido, nobre vereadora, teve aqui o senhor Carlos. Qual é o papel dele aqui na Câmara mesmo, presidente? Carlos. O técnico que dá assessoria ao sistema de contabilidade para esta casa. Qual que é a função dele? A função dele é assessorar a contabilidade. Isso, assessorar a contabilidade. Se eu não me engano, a pedido da nobre vereadora, ele esteve aqui para fazer um treinamento. Participou desse treinamento a nobre vereadora, no primeiro momento, eu, o nobre vereador Galego, o Cido, o Pardinho, o Fábio Valério, e no segundo momento eu não estava presente. Porém, eu estive aqui à tarde e ele reuniu comigo, com o jurídico da Câmara, com o vereador Galego, com o vereador Ismael. Bom, simplificando,
todas as informações desse treinamento que teve aqui foi com os dados da Receita e com os dados do orçamento do município. Tudo isso para orientar a todos nós, vereadores, em relação à PPA, em relação à LDO, em relação a que estaríamos aprovando para 2016. E ele foi muito claro em relação a essa questão do 20%, que não é proposta dos vereadores e também não é proposta do prefeito eleito. É proposta enviada por essa casa da prefeita Magda. E ele deixou muito claro em todas as informações o seguinte, que se houvesse algumas alterações em relação à emenda, né, que poderia sim ser esses 20%, que o mínimo seria 5%, sugestão do Tribunal de Contas, porém, da forma como seria feito o projeto apresentado pela administração pública municipal, não teria problema nenhum ser o 20% que a prefeita Magda estava mandando. Tem município que propõe 5%, tem município que propõe 10%, tem município que propõe 40%, tem município que propõe 50%. Então, confiando nele, que foi trazido para esta casa, para nos orientar em relação a esse percentual e a proposta feita pela atual administração, eu vou ser contra o seu projeto e vou manter os 20%. E vou dizer mais, naquele momento, né, nos anos anteriores, 2014, quando a nobre vereadora propôs, né, 10%, fomos favoráveis. Esta casa foi favorável. Porém, depois, no ano seguinte, 2015 e 2016, voltou para 5%. E é simples de justificar, porque a administração municipal não correspondeu à expectativa que nós tínhamos como vereadores, em relação à forma como a administração foi conduzida. Então, eu vou ser contra o seu projeto, vou manter os 20% proposto pela dona Magda, e os futuros vereadores que assumirem nos anos anteriores, não deu certo esse 20%, em 2017 eles votam 5, 10, 15, o quanto eles acharem, né? Com muita ética, com muita clareza, com muito estudo, com muita consideração, o que o atual prefeito vai merecer. Mas neste momento eu serei contra a sua proposta. É só, senhora presidente. Ainda em discussão? Peço a palavra. Com a palavra o vereador Ismael. Eu vou votar contra essa emenda da nova vereadora e vou acompanhar o projeto original da prefeita Magda. Ela está há 4 anos lá, tem experiência, sabe qual é a porcentagem que o prefeito tem. Tem que ter. E vou votar contra essa emenda, porque a vereadora põe emenda de 5%, porque ela não confiava nos prefeitos dela, que é muito ruim e duvidoso. Por isso que ela punha sempre 5%. Mas eu confio no meu prefeito, da capacidade, honestidade. Senhora presidente, é emenda ou é elogio? A emenda. Não, votar não. 5% não, isso aí não passa. Ainda em discussão? Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Valdecir. Boa noite, vereadores, vereadoras, amigos e amigas aqui presentes, também os amigos e amigas que nos acompanham pelo site da Câmara. Bom, eu queria aqui, primeiramente, agradecer à vereadora Maria Lúcia, porque se não fosse ela marcar esse curso aqui na Câmara Municipal, o Carlos dar explicação. Então, Maria Lúcia, eu quero agradecer você, porque eu estava equivocado. Se o Carlos não vem orientar nós aqui, porque ele é um contador formado, eu poderia estar votando a favor dessa sua emenda. Então, aqui, desde já, fica o meu agradecimento. Eu estou usando a palavra. Fica aqui o meu agradecimento, vereadora, por a senhora ter marcado esse curso aqui na casa, que foi convidado os vereadores eleito e reeleito. Teve aqui presente Fábio Valério, Anete,
Pardinho esteve aqui, a senhora esteve aqui, eu estive aqui. Então a gente fica contente da vereadora ter marcado essa reunião para nos abrir o olho, porque senão hoje eu estaria votando essa emenda da vereadora. Mas como ele nos explicou aqui que o prefeito tem que ter uma autonomia maior, e essa casa aqui, que fique bem claro, nenhum crédito especial adicional, essa casa votou contra. Todos que chegou a essa casa, votemos a favor. Então, não vejo o porquê de hoje estar votando essa emenda, vereadora. Graças ao convite que a senhora nos fez de estar aqui nessa casa, nesse curso, para nós estamos aprimorando cada dia mais. Então, eu vou ser contra a emenda, pelo que o Carlos, que é o contador, que não da Câmara Municipal, mas vem auxiliando aqui a Alessandra, nos passou. Seria só. Ainda em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cito. Uma perguntinha só. Esse projeto de 20% foi a prefeita que mandou para casa? Sim. Peço a palavra, senhor vereador. O senhor me dá uma parte? Pode ser. Já passou. Não tem a parte, não. Ainda em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pardinho. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, cidadão aqui presente. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Nosso futuro vereador aí está acompanhando, você vai ver que as divergências que existem aqui, mas faz parte. Uma parte, vereador. Por favor, é rapidinho. Primeiramente, eu só gostaria de falar, lembrar o nobre colega, que ele me agradeceu, né? Imagina, só que esse curso que nós fizemos aqui, o senhor fez lá em Curitiba. Então, quer dizer, eu não sei por que você está me agradecendo, sempre que o mesmo curso que veio aplicar aqui para nós, uma semana antes, o senhor tinha ido em Curitiba. Mas, assim mesmo, eu aceito seu agradecimento. Eu peço o pedido de resposta, porque ela usou meu nome. Sim, pode usar. Vereadora, a senhora não tem conhecimento, não sabe o que está falando. Nós estamos votando o projeto aqui agora. Eu fui no curso, só que o projeto está sendo votado hoje. Então, o curso que eu fiz há um mês atrás em Curitiba, e foi feito aqui melhor ainda, mas é para votar o projeto hoje. O que tem a ver uma coisa com a outra, vereadora? Mas lá foi orientado em 5 ou 10 ou 20. Lá, ela não pode rebater. É só um minutinho. Quem estava a palavra é o Galil. Eu vou concluir. Eu vou concluir. Conclua, daí a gente volta. Sim, vou concluir. Então, vereadora, ou a senhora está mal informada, ou a senhora, porque lá no curso em Curitiba, ficou bem claro que cada Câmara Municipal, ela vai ver o que acha que deve ser votado. Até 50% tem caso em algum município. Então, esse projeto está sendo votado hoje, e esse curso que eu fui, não só eu, como mais vereadores em Curitiba, que tenho todo o direito de participar, fui lá e hoje está sendo votado. E agradeço mais uma vez a senhora, por a senhora ter feito o convite aqui para a gente e participar desse curso. Muito obrigado. A vereadora Maria Lúcia vai concluir o pedido de aparte, depois volta para o vereador Pardinho. Eu só vou concluir. E quanto a esse projeto que foi a prefeita que mandou, é o seguinte, todo ano o prefeito manda com 20, com 10, com 15, com 30. Isso aí o prefeito manda, mas quem decide é os vereadores. Não é porque o prefeito mandou com 20 que os vereadores têm que fazer. É só, senhora presidente. Obrigado, nobre colega. Bom, esse projeto de emenda ao projeto 62, de 5% da vereadora Maria Lúcia, eu vou votar contra. Vou votar contra a emenda dela, porque eu tenho uma emenda do mesmo projeto 62, igual a ela, só que o meu é 10. Por quê? Embora ela não está muito fora também. Vários cursos que eu participei em Curitiba, eles sempre dizem que o percentual é de 5 até 10. Então, não vou votar contra o 5, que é dela. Deve ter, pelo que eu estou vendo aqui, cada um, a minha emenda deve ter um voto dela também. Mas o importante não é isso. O importante é o seguinte, eu estou aqui faz 16 anos, graças a Deus. Eu, até agora, de todos os prefeitos que passou por aqui, eu nunca dei 20%. Porque 20% tira a autonomia do vereador.
O município vizinho, não muito distante daqui, tempos atrás, deu 40% para o prefeito. Melhor fechar a Câmara. Você não vai ter como passar por aqui. Quando você dá um percentual muito alto para o prefeito, né, tem projeto que não passa por aqui. Ele passa por decreto. Todos os vereadores têm a consciência disso. E depois, quando passar algum projeto por aqui, quando uma pessoa, um eleitor teu, novo vereador José Marcos, quando a pessoa perguntar, e aquele projeto, por que foi feito por decreto? Você não vai saber responder por que foi dado 20%. Estou sendo eleito pela 5ª vez, fui eleito, mas eu quero ter resposta para a população, entendeu? Não concordei com 5% da vereadora e também não concordei com 20% e não concordo com 20% e nem com o 15%, que nem uma vereadora me disse hoje que seria 15%. Eu falei, eu não concordo. Eu concordo é com 10%. Conforme o Tribunal de Contas, novo presidente, nos cursos que nós fizemos, todos os vereadores sabem disso, o novo vereador Cido, eles sabem disso, que é de 5 a 10, para você ter autonomia como vereador. Quando você se dá um percentual muito alto, tira a tua autonomia. Eu não sei qual a preocupação de dar 20, sendo que o futuro prefeito, ele tem a maioria na Câmara. Então nós temos que ter matéria para nós discutir aqui dentro. 20% tira a autonomia do vereador. É por isso que eu vou votar contra a emenda, mesmo que tenha só o meu voto. Minha emenda vem depois, no 10%. Mas eu voto a favor da minha emenda e vou votar contra o 20%, porque eu não concordo. Faz tanto tempo que eu estou aqui, graças a Deus, a população, nunca votei 20%. Voto contra a emenda, vereadora. Ainda em discussão. Coloco em votação o projeto de emenda modificativa 3. Anete Andrade Frederico? Não. Ismael Serafim Tavares? Não. José Aparecido de Paula? Não. José Carlos Pardinho? Não. Maria Lúcia Stelato, sim. Silvana Pirolo Germanos Não. Vila? Valdecir Carlos Martins? Não. E Valmir Martinez Ortiz? Não. 7-8, senhora presidente. 7-1. Coloco em discussão única o projeto de emenda modificativa 4, autoria Maria Lúcia Estelato da Silva. Agora é o... Não, porque já está incluído no projeto. Ah, sim, está certo. Coloco em primeira discussão o projeto de emenda modificativa 5, autoria José Carlos Pardinho. 10. Ao projeto de lei do Executivo 62 de 2016, que altera o artigo 22 do projeto de lei do Executivo Municipal, número 62. Isso aqui é com relação aos 10%. Coloco em discussão única. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Pardinho. Vou votar, não é novidade para vocês, né? Vou votar a favor da minha emenda. E nem eu disse há um minuto antes, posso ter só meu voto. Não me sinto constrangido, não. Entendeu? Eu quero votar no que eu acho, no que eu penso, entendeu? No que eu sempre votei até agora. Entendeu? Eu não posso chegar aqui porque 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 vereadores falando, não, vou votar assim, o que vocês acham? Você tem que ter o teu ideal. E o meu ideal sempre foi nessa maneira, de 5 até 10. Eu nunca votei 20 e por isso vou votar a favor da minha emenda no 10. Já pipocou, votei meu voto. Mas não estou tranquilão. Eu tenho meu voto, é 10, entendeu? Quem quiser que vota 20, entendeu? Depois responde a população lá fora, por que deu 20? Quando um projeto passar aqui, meu vereador, o projeto passar aqui, eu não sei por quê, eu não vi. Isso não é resposta para a população. Eu voto sim na minha emenda, lógico. Ainda em discussão. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Valdecir. Bom, eu vou votar contra a emenda do novo vereador, e o novo vereador ele não está explicando corretamente para quem nos ouve aqui e para quem nos assiste e nos ouve pela internet. O crédito especial adicional, essa casa, todos que subiram essa casa, votou a favor. A única coisa que está tirando aqui é que esses créditos especial adicional não vai vir mais. Não é projeto que não vai chegar nessa casa, que a população não vai ficar sabendo. Me conceda uma parte, vereador. Pois não, vereadora. Para elucidar mais ainda a tua fala, quando fala nesse tipo de crédito, vamos exemplificar.
por exemplo, teve aplicação de determinado recurso, rendimento de R$ 1.000 e poucos, tem que vir para essa casa para liberar esse crédito desse rendimento. Então, essa margem de 20% é esse tipo de crédito. Né? Não tem que ficar vindo para cá coisa de rendimento, esse tipo de situação. Então, eu entendo, né, eu também serei contra, só queria fazer esse esclarecimento. Obrigada. Pois não. Então vamos deixar claro aqui, senão as pessoas que não têm o conhecimento, que não é obrigação de todo mundo ter o conhecimento, acham que todos os projetos não vai passar nessa casa mais, que vereador não vai fiscalizar. Não. É crédito especial adicional, que é rendimento, que fica um dinheiro parado no banco. O prefeito não tem que passar isso aí. Rendeu R$1.000, R$500, não tem que passar pela Câmara, é coisa simples. E da maneira que o vereador fala, meu Deus, não vai passar um projeto mais nessa casa, vereador não vai fiscalizar. Se eu não estou equivocado, eu quero puxar no sistema, até pedir para o secretário Jair, está vendo para mim ali, na época do Renato, vereador, teve um ano aí, foi 35%. E eu gostaria de estar vendo ali agora, se isso proceder, eu vou usar o tempo de líder ou a próxima sessão para estar falando que o vereador falou que nunca, no seu mandato de 16 anos, votou mais que 10%. Então eu pedi agora para o secretário estar vendo, se realmente proceder essa informação que eu tive, aí eu vou ter que, na próxima sessão, se não der tempo, eu vou ter que falar, porque o vereador falou que nos seus 16 anos ele nunca votou acima de 10%. Seria só. Ainda em discussão? Peço a palavra. Com a palavra o vereador Ismael. Eu também sou contra a emenda do novo vereador Pardim. Não é novidade. E só para explicar aqui, deve ter subido para essa casa autorizar mais de 300 autorização de créditos adicionais. Nenhum vereador pediu a palavra para falar nada. Nem se discute. Isso é só burocracia. Por isso eu voto contra. Ainda em discussão? Peço palavras, senhora presidente. Com a palavra a vereadora Maria Lúcia. Vou votar contra, vereador, porque eu fui no 5%. Agora, quanto a dizer que projeto, quando sobe esta casa de crédito, que é só quando tem rendimento no banco, rendeu 1.000, só para pedir autorização, não é isso, não. Quantos projetos que subiram... Então, mas quantos projetos que subiram também, que passaram por esta casa, que tinha que se remanejar, aí teve questionamento, queria saber por que tinha que tirar de tal fonte para passar para tal fonte. Então, não é só de o que coisa lá em banco, não, que rende em banco, não. Peço uma parte, vereadora. Pois não, senhor nobre colega. Queria explicar, que nem foi dito aqui, esteja à vontade, quem quiser buscar de 2001, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012 e 2013, 2016. Estejam à vontade. Eu não lembro de 20%, mas tem coisa que às vezes quando você expressa a palavra, que um vereador expressa a palavra, ele está expressando por expressar, mas ele sabe que a verdade é outra. Não adianta falar, é uma coisa de encher linguiça. Não adianta falar uma coisa, sendo que a realidade é muito diferente. Esteja à vontade, né? A mesma fala que a pessoa tem de líder, eu também tenho, tribuna eu também tenho. Eu vou explicar por quê. Eu estou votando, eu fiz a emenda de 10 porque eu não concordo com os 20, entendeu? E por certo não é mesmo. Se você pegar todos os municípios da região, a maioria é 5 ou 10. Só um município que, há tantos tempos atrás, entendeu? Muito bonzinho com o prefeito, deu 40%. Por quê? E aí? É melhor fechar a Câmara, entendeu? E o vereador? Só vem receber o salário só. Você não tem matéria para discutir. Quando você dá 40%. Quando você dá 20%, é lógico que vai ser menos. Mas o ideal, conforme diz no Tribunal de Contas, nos cursos que nós fizemos em Curitiba, é 5 ou 10. Não tem mais o que se falar. Agora fala quem quiser. É só. Obrigado.
Para concluir, nobre colega, senhora presidente, eu só queria dizer o seguinte: quando disseram que porque eu não confiava no prefeito, só que o meu prefeito e o meu vice, ele nunca ligou para mim para pedir 10, ou 15, ou 30. Eu sempre fiz a emenda de 5%. Não é porque eu não confiava nele, não. É porque eu acho que tinha que ser 5%. Tanto é que, na época, teve um vereador aqui, que hoje vai ser o futuro prefeito, ele me elogiou que eu, como sendo oposição, coloquei a emenda de 5%. Então, por que agora 20%? Porque ele não confiava no prefeito. Ô, nobre colega, eu acho que o senhor esqueceu do que a nobre presidente leu ali, ou não tem bons modos. Essas colocações, enquanto o nobre colega fala, já está bem certo, ciente de que não pode haver. Então, usou até gravador aí Não, mas ela pediu e foi normal, vereador. Gravador não. Eu usei o celular, que não é proibido. Eu vou pedir para a vereadora continuar e encerrar, concluir a sua fala. Então, é só isso, senhora presidente. Eu vou ficar no 5%, lógico, não vou poder votar, né? Não vou votar nos 10%, porque, como ele disse, para na Câmara ter mais autonomia, é só. Ainda em discussão? Peço palavra, senhora presidente. Com a palavra a vereadora Silvana. Bom, eu sou contra, né, tanto a emenda de 5% como a de 10%, como sou favorável a 20%. O único problema que eu vejo nesta casa aqui é que acaba acontecendo discussões que não levam a nada. Como o vereador Pardinho mesmo disse, né? Cada um tem a sua opinião, a gente tem que respeitar, como nós respeitamos a dele, e a nossa tem que ser respeitada também. O problema maior é o seguinte: nós, de fato, acreditamos numa administração digna agora. Digna daquilo que nós já merecemos e que nós não tivemos. E a questão maior é o seguinte: um ano, os próximos vereadores que estarão aqui, né? Um ano, votam daqui a um ano, 5%, 10%, mas tem que respeitar sim a opinião de cada um, não é mesmo? Assim como os vereadores que são contra 20% fazem as suas colocações, mas as outras também têm que ser respeitadas. E digo mais ainda, não sabemos assim, tenho certeza, posso estar muito enganado, que dívida não vai ser encontrada, mas a dificuldade vai. Bastante dificuldade, por não encontrar dinheiro na casa. E outra coisa que eu digo também, faltou muito compromisso dessa administração, muito mesmo. E para encerrar até o mandato, nós temos o sistema de convênio, que é o Sicov, que ele acontece de duas formas. Ou manda um projeto, encaminha ao setor, e o deputado, através da emenda, faz a solicitação, ou então o cadastro no sistema ele já acontece naquilo que já está disponibilizado. E, no entanto, esteve disponibilizado e esse cadastro teria que estar sendo feito até dia 30 de novembro. Senhora presidente, a emenda? Está atrapalhando a outra falar. Por favor, vereadora, a emenda. A emenda, nós estamos discutindo a emenda. Não, no meu momento de líder eu falo com relação a isso aqui. Mas é o seguinte, tem que ser respeitado e pronto. Não é mesmo? As opiniões divergem. A vereadora Silvana, ela sempre teve realmente o respeito, quando eu, como presidente, assim como a vereadora Maria Lúcia, então eu quero agradecer o respeito que vocês têm tido por mim, né? Como os demais vereadores aqui também têm, e realmente é correto quando a vereadora fala em relação à emenda. Obrigada. Não, e eu concordo, e no meu momento de líder eu volto a falar sobre isso. Mas a verdade é uma só, a gente tem que respeitar. E nós sabemos que, com relação a essa votação de hoje, os 20% que vai passar nessa casa, o que acontece? Infelizmente, existem pessoas que ainda não torcem por uma boa administração. Isso é a verdade. É só isso, senhora presidente. Ainda em discussão? Eu gostaria, o vereador Silvana falou meu nome. Pedir, o senhor quer o direito de resposta. Por favor, vereador, 2 minutos. Beleza. Às vezes, quando a gente vota um projeto, nunca se vota um projeto, principalmente orçamento contra. Aí, quando você vota, não é que você está preocupado, entendeu? Que torcendo para a administração. Muito pelo contrário. Faço parte da base que você está chegando agora, só que
o ideal que você tem, a votação que você teve, você não pode passar por cima. Fica ruim perante a população lá fora. Você é muito cobrado. Quando você votou várias vezes em 5%, 10%, entendeu? Estão cansados de saber aqui. Quantas vezes, todo esse tempo de 5%, 10%, você chega lá fora, você tem que aguentar uma pessoa falar, por que 20%? Então não é questão de estar torcendo para dar contra, não. Muito pelo contrário. Eu faço parte desse grupo que ganhou a eleição agora, só que eu acho o seguinte, eu quero seguir o meu ideal, entendeu? Primeiramente, Deus e respeitar a população, os votos que eu tive. É isso que eu quero fazer, entendeu? Qual projeto que for. Não quero votar emanado num grupo que chegou aqui e falou, nós vamos votar assim, assado. Não ganhei eleição para isso, entendeu? No tempo passado, no tempo de líder, eu quero explicar melhor, né? Eu quero votar o que é bom para a população, entendeu? Eu acho que é ruim, por isso eu vou votar contra o projeto depois, por causa disso, no 20%. É isso aí. Fica tranquilo, Cuca. No teu tempo você fala. Obrigado. Ainda em discussão. Gente, olha, vamos continuar com a sessão na sua ordem. Tá? Então, o senhor vereador Valmir quer fazer uso da palavra. É isso? Ah, não. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Que não fez ainda? Então, eu vou colocar em votação única o projeto de emenda modificativa 5 do vereador Pardim. Anete Andrade Frederico. Não. Ismael Serafim Tavares. Não. José Aparecido de Paula. Não. Foi o que eu pensei. José eu Carlos voto sim. Pardim. Ó, a gracinha aqui do vereador aqui, ó. Tô fazendo gracinha, eu rapaz. acredito o seguinte. José Carlos Pardim. Só um minutinho. O que está sendo pedido hoje aqui é para suspensão, né, da sessão. Porque é muita gracinha mesmo. Eu não tinha visto uma sessão tão cheia das graças como eu estou vendo hoje. Então, eu vou, se for necessário, eu vou fazer vou suspender e a gente conversa e retornamos para a sessão. Por favor, vereadora, a senhora pode continuar. Maria Lúcia Stelato. Não. Silvana Pirolo Germanos Vila. Não. Valdecir Carlos Martins. Não. E Valmir Martinez Ortiz. Não. Como era previsto, 7 contra e 1 a favor. Coloco em discussão única, projeto de emenda modificativa 4 da vereadora Maria Lúcia Stelato da Silva, ao projeto de lei do Executivo 64, que altera o artigo 5º. Já foi? Não, está faltando um. Foram os dois, o vereador Pardinho? Já. Desculpa, foi repetido aqui. Desculpa. Então, eu coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei do Executivo 62, autoria Executivo, que fixa as diretrizes orçamentárias do município Sertaneja para o exercício financeiro 2017. Coloco em primeira discussão. Peço palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Nete. Para aqueles que estão aqui hoje e não acompanharam a sessão passada, hoje é o segundo dia de discussão. O meu voto foi não e eu vou manter o meu voto. E vou justificar por quê. Errar uma vez é humano. Errar 2, 3 vezes, no meu entendimento, não é burrice. Mas em se tratando de administração pública, é negligência com a coisa pública. Pois eu vejo no caso que foram erros por anos consecutivos apontados com a prestação de contas com ressalva pelo Tribunal de Contas, né? Inclusive do ano em questão, em 2011, né? A princípio reprovada, com recomendação para reprovação. A administração atual entrou com a defesa, o contador ele entrou com defesa, explicou, a defesa não foi aceita, a reprovação foi mantida pelo parecer técnico do Tribunal de Contas e pelo Ministério Público também do Tribunal de Contas com a seguinte recomendação. Os opinativos que instruem o feito são uníssonos, ou seja, unânime,
em afirmar a irregularidade das contas em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. De forma pontual, a Diretoria de Contas Municipal aponta a evolução negativa do resultado desde 2009, nos seguintes termos: 2009, 0,28%, 2010, 4,83% e 2011, 5,22%. A gente sabe que depois do pedido de revista, né, do prefeito, ele entrou com recurso novamente, e aí veio a aprovação com ressalva. O índice de 5... Pelódio. Sim, vereador. A nova vereadora está comentando sobre qual projeto? A senhora está equivocada. Eu estou equivocada? É o projeto 62, vereador? Não, a senhora está... Não, ela está sobre... Não, desculpa. Verdade, eu já estou na prestação de contas. 001. A senhora tem mais algum tempo ainda para comentar sobre o projeto 62? Não. Em relação ao projeto 62, eu sou a favor e reitero aqui, peço desculpas, né, pelo equívoco, e reitero aqui o porquê que eu vou ser a favor do projeto encaminhado pela prefeita em relação aos 20%. Tendo em vista o treinamento oferecido por esta casa, com dados do município, tanto das receitas quanto do orçamento, né, explicando, e ainda com as alterações, entendimento com o contador da administração municipal sobre os 20%. Eu vou ser a favor. Ainda em discussão, primeira. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Valmir. Eu vou votar favorável aos 20%, porque eu vou dar um crédito ao prefeito no primeiro mandato dele, no primeiro ano, por ser companheiro e por ajudar, porque não quero atrapalhar. E o PDT está junto com ele. Então, vamos dar os 20%. Espero que ele seja companheiro e vamos dar um crédito para ele. Só isso. Ainda em discussão, primeira. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Pardinho. Esse projeto executivo 62 do orçamento, é lógico que eu tenho que votar contra. Porque se a emenda não passou, se eu queria 10%, eu não posso votar a favor do projeto. Não tem nem como, as pessoas estão a entender. E as pessoas que estão acompanhando pelo site da Câmara também. Eu coloco a emenda de 10 e a emenda não passa. E agora eu não posso votar a favor do projeto. Então, eu sou contra ao projeto dos 20%. Meu voto é não. Ainda em discussão. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Maria Lúcia. Eu também vou votar contra o projeto, porque seria muita incoerência, né, da minha parte eu querer os 5% e aprovar 20%. Né? Como eu disse, né, eu acho que sempre foi 5%, só um ano que foi 10%, mas respeito, né, a opinião de cada um, assim como cada um também tem que respeitar a minha, porque foi o que me falaram, que não queriam derrubar tanto a emenda, eles queriam mais era me derrubar. Mas não me sinto, por não ter passado a minha emenda, não me sinto que me derrubaram, não, porque o meu ideal é esse, é os 5%, sempre foi assim, então, logicamente, eu vou ser contra o projeto. Ainda em discussão? Pela ordem, senhora presidente. Sim. Só uma coisa, vereadora. A senhora sabe o respeito que eu tenho por você, tá? Tenho opinião formada, jamais, em momento algum, qualquer situação que eu tenha analisado para expressar a minha votação é com relação a derrubar uma emenda tua. É só isso, senhora presidente. Ainda em discussão? Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Valdecir. Esse projeto do 62 executivo, eu sou favorável e eu gostaria aqui de falar, quando a nobre vereadora usou a palavra e falou que nunca o ex-prefeito ou a prefeita atual ligou para ela pedindo algo, com certeza o prefeito eleito, que vai assumir agora dia 1º de janeiro,
também, não só para mim, mas para os vereadores da base, também não ligou. Isso aí, cada um tem sua postura. Eu gostaria que a vereadora respeitasse meu voto, como respeito dela, e ela jamais poderia estar falando que o ex-prefeito, o prefeito atual, não ligaram para ela, porque ela quis dizer que prefeito eleito ligou para a base pedindo isso ou aquilo. Isso aqui é decisão, nesse caso minha, o voto meu, ele tem todo o direito, como de qualquer um aqui, de votar da maneira que eu entendo, da maneira que eu quero, e quero deixar bem claro mais uma vez aqui. Não vai tratar que nenhum projeto vai passar nessa casa mais. São coisas de crédito especial, adicional, é isso que vai acontecer. O vereador vai continuar fiscalizando da mesma maneira. Isso eu quero deixar bem claro para a população, para quem se faz presente aqui, para quem nos acompanha, que não vai ser isso que vai tirar a autonomia da Câmara Municipal, o respeito da Câmara Municipal. Ao contrário, essa casa tem muito respeito e eu tenho certeza que o Poder Executivo que vai assumir dia 1º de janeiro, ele tem todo o respeito com essa casa e vai trabalhar unido com essa casa, porque o prefeito e os vereadores que foram eleitos e reeleitos, o pensamento é um só, o bem-estar do município e da população. Se algum vereador tiver pensamento diferente, aí é contra o povo. Mas tenho certeza que o prefeito vai ter uma transição muito boa com essa casa, que ele quer bem-estar do município e da população. Então, eu sou a favor desse projeto, não por prefeito ou vice-prefeito, porque a decisão é minha. Fui eleito pelo povo, represento a população e jamais vou votar um projeto por pressão. Se a nobre vereadora pensa dessa maneira, guarde para a senhora, vereadora. Respeite cada vereador que se encontra nessa casa, e cada vereador aqui, vereador ou vereador, tem sua decisão e a senhora tem que respeitar. É só. Pela ordem, senhora presidente, eu gostaria de... Eu não citei nome. Eu não citei nome. Então, Mas para a reunião, eu chamo para a reunião. Não precisa nem citar. Eu não citei nome. Eu dou o direito de resposta à vereadora. Não precisa nem citar nome. É o seguinte, eu não quero que coloque palavras em minha boca, certo? Quando eu Vereadora, a senhora acabou de falar, vereadora. Quando eu disse que no meu tempo, prefeito e nem vice ligava para mim. A senhora quis dizer o que então, vereadora? Para quem sabe entender um pinga letra. Pode suspender. Só tem que respeitar essa casa. Isso aí vai dar consciência de cada um. Eu só falei que no meu tempo nem prefeito, nem vice. Mas você que vestiu a carapuça, meu filho. Não, você que vestiu a carapuça.
Não. Então, se você tivesse conversado com o Edgar, a orientação do Carlos, ele veio aqui trabalhar com dados reais do município. Então, eu achei ótimo que durante esses 4 anos, em nenhum momento nós trabalhamos com dados do município. Então, a gente tinha uma orientação, né? Então, mas qual que mas o Tribunal de Contas... Vamos retornar, gente. Abaixei. Eu vi que outro 10, vocês estão dando 20. Vai, vamos a gente terminar, que eu quero assistir minha novela. Não, você tem que voltar a palavra. Ó. Eu vou estar retornando, então, a sessão. Aqui, ó. Vereador aqui. Pardinho, vamos retornar a votação. Ele está sem gracinha. A partir desse momento, eu havia cedido o direito de resposta para 2, 3 vereadores. A partir desse momento, então, eu cederei o direito de resposta, citando claramente o nome do vereador. Estarei, então, retornando à sessão. A vereadora estava fazendo uso. Quem estava fazendo uso da palavra? O vereador Valdecir? Não, já acabou. Já acabou. Ainda em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Ismael. Ó, eu já falei isso aqui umas 300 vezes. Esse projeto aqui é o retrato fiel da administração, que acabou com o município. A líder do governo vota contra o projeto da prefeita. Por isso que a sertaneja está nessa bagunça que está até hoje. É só isso. Ainda em discussão. Coloque em votação única, primeira, o projeto 62. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Não. Maria Lúcia Estelato, não. Silvana Pirolo Germanos Vila. Sim. Valdecir Carlos Martins e Valmir Sim. Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente. Coloco em primeira discussão o projeto executivo 63, que dispõe sobre a alteração e inclusão de novas ações no TPA do município Sertaneja para o exercício de 2017. Em discussão. Primeira. Peço palavra, senhora presidente. Com a palavra a vereadora Maria Lúcia. Como eu disse, seria incoerência da minha parte votar os 20%. Eu não concordo com os 20%, então eu sou contra o projeto. Não é que eu seja o corpo do projeto, eu sou contra os 20%. Entrei com 5%, seria muita incoerência da minha parte. É só, senhora presidente. Ainda em discussão. Coloco em primeira votação o projeto 63. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Não. Maria Lúcia Estelato, não. Silvana Pirolo Germanos Vila. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 64 do Executivo, que estima a receita e fixa as despesas do município sertanejo para o exercício de 2017. Em discussão. Coloque em primeira votação o projeto 64. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Não. Maria Lúcia Estelato, não. Silvana Pirolo Germanos Vila. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. E Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente. Coloco em segunda discussão o projeto de decreto legislativo 01/2016, autoria CFO, que dispõe sobre o julgamento das prestações de contas municipais do exercício financeiro 2011 e da outras providências. Coloco em segunda discussão. Peço palavra, senhora presidente. Com a palavra a vereadora Anete. Eu estava falando, né, me equivoquei na apresentação anterior, mas só para concluir, em relação a essa prestação de contas,
Legislativo. É com relação às contas de 2011. Tá certo. É esse aí. É esse aí. É com relação às contas de 2011. Pode continuar, vereadora. Posso continuar, então? Bom, só concluindo, eu vou ser contra, já expus, né, os motivos. Eu vejo que o erro, uma vez, é humano, mas persistir no erro, no caso de administração pública, é negligência. E digo mais, eu estava, né, falando em relação aos opinativos, em relação ao parecer do Tribunal de Contas, que eles foram uníssonos em afirmar a irregularidade das contas, em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, e depois ainda tem um outro parecer, uma outra recomendação do Tribunal de Contas, do Ministério Público também, que o município adote medidas visando conferir efetividade à execução do orçamento, tendo em vista o planejamento contido no plano plurianual. Então, o que aconteceu? Foram por 3 anos consecutivos ele descumprindo as determinações legais. Um erro, 2009, 2010, persistiu em 2011, que extrapolou o índice, daí depois ele entrou com recurso, o contador fez a defesa, foi mantida a reprovação das contas, depois o prefeito entrou com pedido de revista, daí veio o parecer prévio pela aprovação com ressalva, mas isso, como eu disse a semana passada, Tribunal de Contas tem a parte técnica e tem a parte política. E eu vou pela parte técnica e vou explicar por quê. Eu não posso ser omissa com 3 anos consecutivos de erros, e muito menos ser conivente com a situação. Não é um voto pessoal, como eu disse na sessão passada. Se fosse Maria, se fosse João, se fosse meu marido, se fosse quem fosse, se persistisse no erro em relação à administração pública, eu seria contra da mesma forma. Então, o meu voto não é pessoal, não é de inimizade, mas sim é de alguém que levou a sério essa legislatura, que leu todo o processo nas linhas e nas entrelinhas, o porquê que o Tribunal de Contas, a parte técnica, foi reprovada, né? Além de estudar o processo, como legisladora, eu quero registrar aqui também, reitero, não é pessoal, mas é alguém também que tem conhecimento técnico. Eu me julgo com competência técnica, sim, para reprovar. O porquê? Pelo fato, agora não é o meu voto apenas como legisladora, mas é o meu voto de quem tem conhecimento, de quem estudou, de quem tem formação acadêmica, formada em ciências contábeis, com especialização em auditoria fiscal e contabilidade gerencial. Por isso que eu digo, não seria omissa e muito menos conivente com uma situação de erro em relação à administração pública. E a resposta deste erro é só a gente ver. 8 anos, 12 anos, né? Foram 8 anos e depois houve a sequência da administração mais 4 anos, a situação da nossa administração, né? Então, não é apenas o parecer do Tribunal de Contas, mas é pelo meu conhecimento ao estudar o processo e pela minha competência técnica, porque formação para analisar tecnicamente e não julgar pessoal por amizade, isso eu tenho. E é aquilo que eu disse, eu tenho ética, eu sou justa, eu sou coerente. E é o que eu espero dos vereadores que vão entrar, estou vendo aqui o Zé Galinha, e espero também dos vereadores que aqui estão, né? Que as próximas administração, o próximo prefeito, também seja julgado com coerência. Veio orientação do Tribunal de Contas e ainda tem aquele detalhe que eu até comentei na semana passada, né? Que eu chamei a atenção em agosto de 2016, vereadora, o Supremo Tribunal Federal... Só tem mais 3 segundos. Pois não. Por favor. Tudo bem, que o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu a responsabilidade para nós da Câmara, aprovar ou não reprovar.
Então, vejam bem, a nossa responsabilidade é muito grande. E o meu voto, sem medo de errar, é pela reprova. Ainda em discussão? Peço a palavra. Com a palavra, vereador Ismael. Queria parabenizar a nova vereadora Nete, muito bem explicado, explanado. E eu queria fazer um resumo. Eu vou votar não contra a mão grande no dinheiro da prefeitura. Era só. Ainda em discussão? Peço a palavra. Com a palavra, vereador Valmir, desculpa. Não, tudo bem. Eu vou votar favorável, né? Porque eu acho que o ex-prefeito teve a chance de entrar com recurso e até 5% ele entrou com recurso, conseguiu até 3,57. Então eu acho que, a minha opinião, respeito dos demais companheiros, vou votar na minha opinião. Então vou votar favorável e se viesse com votação negativa, eu votaria também contra. Mas como veio aprovado com ressalva, eu vou votar favorável. Ainda em discussão? Peço palavras. Com a palavra, vereadora Maria Lúcia. Eu vou votar favorável porque não trouxe prejuízo erário para o município e, como dizem, passou a mão, não é ele que está com processo, né, lá no fórum para devolver 500, 600 e tem uns 10. Igual a nova vereadora. Não é ele, né? Pegou nota fiscal de defunto. Vereador Ismael, por favor, vamos respeitar o horário que a nobre vereadora está falando, por favor. Eu citei nome? Não, você senhora não citou. Presidente. Não, a senhora não citou. Eu citei nome? Vereadora Maria Lúcia, a senhora pode concluir. Então foi essa administração, né, que diz que passou a mão, né? Mas eu, por enquanto, né, vamos ver, mas não tem nenhum processo lá, né, que ele tenha que devolver 700 ou quase 1 milhão, não. Ele foi aprovado com ressalva, foi no índice. O que aconteceu foi isso, ele não causou prejuízo ao município. É só, senhora presidente. Vamos ver a partir de janeiro. Por favor, vereador. Ainda em discussão. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Valdecir. Bom, eu vou votar contra e vou falar o porquê. Em 2011, essas contas do prefeito, ex-prefeito Nilton, ela veio para essa casa em 2014 e dia 5 de fevereiro, essas contas veio reprovada. Diferente como o vereador Cuca fala, que está votando porque as contas veio com ressalva. Ela veio reprovada. Na época, o prefeito teve todo o direito de se defender, até o contador mandou a documentação, e assim mesmo o Tribunal de Contas foi reprovado as contas. Então, eu vou acompanhar o Tribunal de Contas. Essa conta ela foi não com ressalva agora, mas antes ela tinha sido reprovada. E quando a vereadora fala em devolver dinheiro, tem muita gente que tem que devolver. Até presidente de Câmara aqui, que pagou nota para defunto, que não existia, já tinha morrido, que vai ter que devolver 14 mil reais. Seria só. Ainda em discussão. Coloco em votação, segunda votação. Por favor, gente, eu vou colocar em segunda votação o projeto de decreto legislativo 01 em votação. Anete Andrade Frederico. Não. Ismael Serafim Tavares. Pelo bem do povo de Sertaneja, não. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Não. Maria Lúcia Estelato. Pelo bem do povo de Sertaneja, sim. Silvana Pirolo Germanos Vila. Não. Valdecir Carlos Martins. Não. E Valmir Martinez Ortiz. Sim. Elza Maria Sena de Almeida. Sim. 4-5, senhora presidente. Nada mais havendo, está encerrada a ordem do dia, aberto o grande expediente, ninguém consta, nem explicações pessoais. Alguém vai fazer uso do tempo de líder? Vou. Vereador Valmir, qual que é o assunto? Espera aí, deixa eu ver aqui.
escrevi aqui. O senhor vai ter 2 minutos, tá, vereador? Peraí. Me perdi agora. É o parabéns para você. Parabéns para você. Não é para você, não. Não, então. Parabéns para o sertanejo. Pode falar. Amanhã é aniversário de sertanejo, então quero parabenizar o sertanejo, 64 anos, e dizer que a gente ama bastante sertanejo, esperamos que o próximo prefeito, junto com o seu vice, que é o nosso partido PDT, a nossa equipe, faça uma boa administração, com muita honestidade, dignidade, com muito respeito, com muita humildade. Então, espero que 2017 seja um ano do prefeito, junto com o vice, muito bom. Só isso. Alguém mais? Pela ordem. Sim? Eu queria só retornar, né, aquele assunto com relação ao Sincov, que é o sistema de convênio, que aquela hora eu iniciei a fala, Sim, né, mas não seria o momento. Tempo, né? 2 minutos, vereador. Então, o que nos entristece bastante dentro de tantas coisas, né, com relação a essa administração, esses 4 anos de administração, e aí, para encerrar, então, é o seguinte, existe o Siscov, que é um sistema de convênio, né, e aí ele pode acontecer de 2 formas. Então, a administração pública, ela pode fazer um projeto, ela encaminha esse projeto, né, ao setor, e aí esse projeto depois ele é encaminhado, né, a um deputado, que é onde esse deputado entra com emenda. E aí ele tem também uma outra forma dele acontecer, que é um cadastro no sistema que o município faz. Né? Aí, nesse momento, é quando já várias situações já está disponível ao município. Então, bastante entristece a nós, como moradores, como políticos, que esse cadastro ele teria que acontecer até dia 30 de novembro. O futuro prefeito, Jamison, solicitou para a prefeita atual que fizesse esse cadastro, porque para o nosso município poderia estar sendo contemplado a reforma do ginásio esporte, uma piscina, 30 de novembro. E, no entanto, não houve interesse da administração pública, porque falou que isso seria para fazer a partir do ano que vem. Então, isso nos entristece bastante dentro de tantas coisas que se deixou de acontecer. E eu fico admirado, hoje eu participei das inaugurações lá no município de Leópolis, e aqui eu parabenizo também a prefeita Cleia, diante das obras que ela realizou. Gostaria de estar participando também, né, de várias situações que poderia ter acontecido e não aconteceu dentro do nosso município. E aí a gente vê, porque de repente é uma administração que ela está se encerrando, e aí a gente vê mais uma vez o descaso com a nossa população. É só isso, senhora presidente. Alcançados os objetivos dessa reunião. As palavras, senhora presidente. Vai usar o tempo de líder? Vou. Qual que é o assunto, vereador? É sobre a fala da nobre colega. 2 minutos. Pelo que eu sei sobre esse convênio do Sicob, aí eu fui atrás para saber, e o que a administração me passou é que eles queriam a senha dela, não que ela fizesse o cadastro, até o conhecimento que eu tenho, tá, nobre colega? É o conhecimento que eu tenho, que queriam a senha dela. E, logicamente, a senha a gente sabe que é CPF. Pode conceder uma parte nesse momento ou não? Tempo de líder que você usou pela ordem, tá? É o conhecimento que eu tenho, né? Então, não posso afirmar, mas até onde eu sei foi isso. E quanto à reforma lá do ginásio de esporte, lá eu acredito que vai ter que ser com recurso próprio, porque com emenda, lá como não é, como o terreno lá, né, como ele foi adquirido, parece que foi para leilão, ainda é da Trautv, né, que é de muitos anos atrás, e ainda está enrolado. Então, com certeza, lá a reforma terá que ser feita com recursos próprios. É só. Peço palavra como líder do PSDB. Qual o assunto, vereadora? Em relação ao convênio, a fala das nobres vereadoras. 2 minutos. Eu entendo da seguinte forma: se o município tem algum convênio que é para favorecer o município e existe prazo
para a administração municipal inserir esses dados, ninguém tinha que pedir senha, não, para que ela entrasse com os dados. Teria que ser responsabilidade da administração municipal correr atrás dos interesses do município. Queira ou não queira, a responsabilidade dela pela administração municipal ainda não se esgotou. Ela ainda responde, não importa que será para 2017, ela responde até 31 de dezembro de 2016. Neste caso, se ela não lançou os dados, deixou de receber emenda, sem sombra de dúvida, ela não está administrando pelo município. Ela foi omissa, ela foi negligente e ela não está pensando no município. Um péssimo exemplo de administração municipal. Pela ordem. Uso da palavra com relação aqui. Aniversário da cidade amanhã. Ah, sim, 2 minutos. Bom, como o vereador Cuca falou, também, né, quero dar os parabéns à nossa cidade, ao nosso município, mas como vereador e como cidadão, de coração partido, por ter uma cidade tão largada, uma praça abandonada, um espaço tão lindo como aquele que nós temos ali no ginásio ali, mato, aquele parque de festa, que dá para sortar até gado. Enquanto cidades inferiores como Leópolis e Rancho Alegre, você vai na praça de Leópolis, a gente fica feliz de ver uma praça daquela lá. Então, infelizmente, amanhã é aniversário da cidade, só que não temos nada a comemorar. Uma cidade que foi abandonada, que foi largada. E se alguém acha que eu estou mentindo, que eu estou falando demais, tire foto da praça, do parque de festa da nossa cidade. Só isso. Muito obrigado. Pensa a palavra? O líder do PSDB. Assunto, vereador? Administração. Com relação a quê? Ao Sicov e diárias. O senhor tem que escolher um assunto, vereador. Tá, vamos ao Sicov. 2 minutos. Está documentado. Está requerimento que o prefeito eleito fez e está a resposta. Ele não pediu senha de ninguém. Ele pediu para o município se cadastrar no Secretaria de Turismo. Ele não precisa vir com desculpa, não. E tem a farra da diária. 2 funcionários vão em Londrina buscar uma peça vereador, o senhor falou que era o de assunto. Computador e ganha 2 diárias. Por favor. Mais alguém? Tempo de líder, PPS. Assunto? O assunto é a emenda sobre os projetos do orçamento de 20%. 2 minutos, vereador. Bom, quero deixar bem claro aqui, a minha emenda, eu já sabia que ela não tinha sucesso nenhum. E também, mas para mim não tem problema nenhum. Eu vou descer a escada daqui a pouquinho, de cabeça erguida, porque é assim que eu quero fazer. Os projetos eu vou votar de acordo com o que eu acho que tem que ser, dentro do limite. Eu não quero votar de uma maneira para ninguém ficar na escada me cobrando lá fora porque você votou assim, ou por isso ou por aquilo. Então, por isso, vou dessa maneira hoje, é assim que eu vou fazer, que nem eu fiz todo o tempo aí. Só isso. Obrigado. Nada mais havendo, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Meu Senhor.